Vamos cantar um hino da harpa. Abençoa mais uma vez, Senhor. Mais grato a Ti. (370) da harpa cristã. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça em meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar a Seus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor Jesus, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó meu Senhor, Tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Aleluia. Na cruz morrendo, pregado, verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Ó meu Senhor, Tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Glória a Deus. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. (302) da harpa cristã. Não murmures, canta. No mundo murmura-se tanto, entre os que cristãos dizem ser, em vez de louvores há pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuraram assim no deserto,
Em mar Israel murmurou, oh, não vê que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Aleluia. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te pros céus. Tu vives, irmão, murmurando, tal como um escravo do mal. Se Deus a tua fé está provando, tu não tens razão para tal. Deus castiga aquele a quem ama, de ti também não se esqueceu. Qual Pai amoroso te chama, glória a Deus, e cuida assim do que é seu. Em vez de murmurares, canta, glória a Deus, aleluia, um hino de louvor a Deus. Em vez de Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te pro céu. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te pro céu. Quando eu errar a letra, eu repito, amém, irmãos? E mesmo se as ondas rugirem no revolto e bravo mar, os céus poderá ver se abrirem, se o hino tua alma cantar. Não temas ciladas nem morte, pra cima tu deves olhar, o leme segura bem forte, até do céu a luz raiar. Aleluia. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te pros céus. Se um hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição, então voarás, se quiseres, até a celeste mansão. Nas asas da águia levado, bem perto do mar de cristal, glória a Deus. E por fim então libertado, a terra chega celestial. Graças a Deus. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te pros céus. La, 303 da harpa cristã. Quando o sol brilha em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Glória a Deus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus para obter perdão, plena salvação. Tu precisas de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisas de Jesus, glória a Deus. Eu preciso de Jesus, aleluia. Tu precisas de Jesus, glória a Deus.
Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus, mesmo havendo paz. Calma, e verás. Tu precisas de Jesus na perseguição, na tribulação. Tu e eu precisas de Jesus, eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus, pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus ante o tribunal. Decisão final. Tu precisas de Jesus. Estou lendo essa parte aqui. Nós estamos no hino 303 da harpa cristã. E essa quarta estrofe que diz: ante o tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Ao longo dos anos, Deus tem me dado muitos sonhos de despertamento. E um dos sonhos que me marcou foi da fornalha de fogo. Eu cheguei voando num local que de cima parecia uma faculdade, né? E quando eu cheguei, havia um tribunal. Eu estava sentado em um dos bancos, não havia muita gente, mas as pessoas estavam sentadas naqueles bancos antigos, né, como aqueles da Igreja Católica antigamente, banco grande, e estávamos olhando para frente, e na nossa frente havia uma mulher. Essa mulher era bem alta, tinha mais de 2 metros de altura. Ela estava vestida da cintura para baixo, né, com seios à mostra, e ela era uma juíza grande como não tem na terra, daquela mulher de pele clara, e ao lado dela a estátua era ela. Havia uma estátua que era exatamente a aparência dela, não tirava nem pôr, era a própria, como se ela fosse uma pessoa muito antiga, né? Uma existência antiga. E aquela estátua era exatamente ela. E em cima daquele púlpito tinha um martelo muito grande, e ao lado dela, do lado esquerdo, tinha uma fornalha, era o portal de uma porta sem a porta, e o fogo que estava ali saía até o lado de fora. Eu vi aquele fogo, né, queimando, aceso, e o fogo ia até pro lado de dentro do tribunal, né? Ali dentro era como uma fornalha acesa, e o fogo ele era tão forte que ele vinha até o lado de fora daquela fornalha. E ela estava com o livro na mão, e de frente dela tinha um senhor de idade, que inclusive eu conheci ele aqui, até avisei ele do sonho. Ele apareceu, da mesma forma que ele apareceu aqui, que dizia que era fotógrafo, ele também foi embora. E eu contei o sonho para ele, porque ele estava de frente para aquela mulher, né? E ela estava julgando ele, porque ela era uma juíza. E eu assistindo tudo ali, ela falando as coisas, mas ela não estava fazendo um julgamento como é o julgamento na terra, né? Que a pessoa senta com seu advogado e é defendida pelo advogado, depois tem acusação e tudo, essas coisas todas, né? Muito ao contrário, ela estava com o livro aberto, falando as coisas que aquela pessoa tinha feito, e debochando dele, rindo dele, e do lado estava aquela fornalha ali. Eu acordei muito impressionado com aquele sonho, né? E o mundo espiritual, até onde Deus tem me mostrado em sonhos, ele é muito grande, é muita coisa, é infinito as coisas que existe no mundo espiritual.
mas existe um mundo espiritual que é o céu e que nas suas subdivisões é só glória, só bênção, só vitória. A gente esquece toda a dor, todo o mal que nos fizeram. Não tem mágoa, não tem morte, não tem nada. Mas sair do corpo sem Jesus são inúmeras subdivisões que não têm fim. E eu tenho sonhado tanta coisa. Esses tempos atrás eu sonhei que eu estava num local e tinha muitas pessoas naquele bairro, né? Eu via as pessoas conversando, tinha até uma garota que era gêmea, né? Duas meninas iguais, de pele morena. Sendo que entre o local onde eu estava, naquele bairro, e o outro lado tinha uma estação de trem. E eu atravessei aquela estação para o outro lado. Eu saí do bairro que eu estava e fui para o outro lado. No outro lado, que eu passei por cima daquela estação de trem, tinha um local tipo um shopping. Ele não era um shopping, mas a escada dele, por ser muito larga e ser um prédio, né, é como quem está entrando ali no mercado de Madureira, aquele local assim que a gente entra, sendo que lá não era plano, né, era uma escada. Aí eu vi, tinha um segurança também, né? E eu subi. Ele não era segurança, como se fosse segurança, né? Um guarda ali. Aí eu subi aquelas escadas e sentei no banco, porque havia um banco, né? E eu deduzi que, como havia outras pessoas, né, comigo ali naquele banco, eu deduzi que tivesse que uma fila de espera para atravessar para outro bairro, né? Já que eu tinha passado por cima da estação. Aí eu fiquei sentado ali naquele banco e de repente, aí tinha um senhor moreno do meu lado e chegou um jovem louro, né, novo, parecia que tinha uns 16 anos de idade, sentou do lado deste senhor. Então éramos, até onde eu contei, assim, do meu lado direito tinha duas pessoas, um senhor moreno e esse jovem louro. E o calor daquele local era insuportável. O calor daquele lugar. Ele era de laje, o lugar era um cômodo. Ele era de laje, mas o calor era insuportável estar ali sentado naquele banco. Mas eu estava inocente ali, eu não sabia o que estava acontecendo. Aí de repente veio um leão. Aquele leão passou de uma velocidade tão grande e pegou aquele jovem louro e levou, que o senhor que estava do meu lado não percebeu, porque foi uma velocidade muito grande. E ele, levou, e era um leão de fogo, né? Quando eu acordei desse sonho, eu acordei com um calor tão grande, tão grande, tão grande, que eu abri a minha camisa, era de botão no dia, que eu cheguei a abrir a camisa do botão, porque eu estava lá, porque o meu sonho é muito real, né? Então eu cheguei a sentir o calor daquele local, que eu até abri a minha camisa na hora que eu acordei. E esses dois sonhos são dois sonhos marcantes, né, que eu tive. E o interessante é que a pessoa, que pelo que Deus me mostrou em sonho, e no outro sonho também, as pessoas saíam da terra, depois que saía do corpo, aparecia nesse lugar. Eu vi um local que tinha muito jovem, né? Sendo que no local onde os jovens estavam, esse já é outro sonho, é o terceiro. No local onde os jovens estavam e do outro lado havia uma passarelazinha, né? E do outro lado tinha um bairro muito grande, tipo deserto, né? Um bairro muito grande, assim, tinha comércio, eu vi bem, sendo que tinha um paredão de pedra atrás daquele bairro, reto. A pessoa que atravessa por lado de lá, ela não tinha como sair daquele bairro porque o paredão de pedra ele era reto. E aquele bairro, ele era encostado
né, as costas das casas, dos comércios, até onde eu vi, era encostado, né, naquele bairro era encostado naquela rocha. Então eu acredito que quem atravessava para o outro lado, né, para ir para aquele bairro ali, não tenho certeza, porque eu não me lembro de ter visto ninguém voltando. Então provavelmente deve ser tipo esse sonho da fornalha, né? A pessoa atravessa para o lado de lá, como pensando que está passeando, e uma das entradas é da fornalha. Por esses dias eu sonhei também, esse é o quarto sonho, que eu estava num local que tinha uma escada de subida, mas tinha um certo calor ali também. E eram várias entradas. Eu comecei a correr ali, eu senti calor ali, mas eu não vi a porta, né? A porta de entrada da fornalha. Eu comecei a andar naquele local e correr também, porque o interessante é que eu estava de inocente ali. Eu não sabia que ali era a entrada de alguma fornalha. Aí eu fui, comecei a andar naquele local e a escada era bem estreitinha. E eu subindo assim ali, como se estivesse procurando alguma coisa. E de repente uma mão me puxou para dentro porque tinha muitas portas também, né? Uma mão me puxou para dentro de um cômodo, para dentro de uma casa naquele local. E era uma casa bem fresquinha e tinha umas janelas assim, um janelão, e eu vi que estava chovendo. Então eu acredito que ali foi mais um escape no sonho, né, que eu tive, porque pelo o meu sonho ele é muito nítido, né? Então quando eu estou sonhando eu estou lá no local. E Deus, pela misericórdia, né, tem me mostrado o mundo espiritual de muitas formas, né? E eu fico observando o mundo espiritual e muita gente realmente, essa pessoa atravessar para o outro plano, ela pode ter visto, né, o que eu vi, as pessoas, né, eu via as pessoas conversando normalmente, mas elas não sabiam que estava no outro plano, era como se elas achassem que estava na Terra ainda, porque tinha várias coisas lá que eu vi. E inclusive teve um local que eu fui que era como se eu tivesse em 1940, 1930, um local muito arcaico. E eu andei à noite naquele local, vi uma igreja muito antiga e tinha um jovem assim passando, como se fosse um zumbi assim olhando para frente. E aquela voz me falava: não fala nada, fica em silêncio, não pergunta nada. Aí eu, querendo despertar o jovem, perguntei em que ano que nós estamos. Ele continuou igual uma estátua, né? Não respondeu nada. Então, o mundo espiritual é isso, né? A pessoa atravessa para o outro plano. Como o corpo do outro plano é igual, o corpo espiritual é igual, né? A pessoa às vezes nem sabe, porque às vezes ela fez a passagem dormindo, então ela não percebe que ela já fez a passagem, ela fica ali naquela sonolência, né? E ela tem vários destinos no mundo espiritual sem Jesus, né? Mas nós cremos, né, que a nossa pregação, né, vai despertar o ser humano, né, em acreditar de que Jesus é verdadeiro, de que a palavra dele é verdadeira, de que os ensinos dele são verdadeiros, que aquilo que a igreja prega é verdadeiro, porque a igreja não iria, né, passar por tantas coisas, por tantos processos, né, como diz a Bíblia, de glória em glória, mas também de regra em regra, né? Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode isso, você não pode aquilo. Aí quando um homem de Deus, mulher de Deus caiu em um erro, aí já viraliza, porque o homem de Deus não pode errar, porque é como se nós não fosse nem ser humano, né? Porque Jesus falou que nós não somos desse mundo, né? Pai, não te peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Assim como eu não sou desse mundo, eles também não são. Então, quando a gente erra alguma coisa, já sai em todas as revistas, todos os jornais, como se a gente não fosse realmente desse mundo, né?
Mas Jesus falou para o apóstolo Paulo, em Atos, capítulo 26, versículo 18. Capítulo 26 de Atos, o apóstolo Paulo estava justificando para o rei Agripa o porquê que ele, sendo um perseguidor da igreja, passou a ser perseguido, né? E no capítulo 26, no mesmo capítulo 26, versículo 9, ele diz, bem, tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus eu devia praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. Então, o apóstolo Paulo, antes de ser transformado por Deus, se chamava Saulo, ele saiu perseguindo a igreja, arrastando pela rua fora, porque eles estavam pregando Jesus. Ordem de Jesus também, né? Porque Jesus falou, fica em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E nós vemos no capítulo 2 de Atos, né? O Senhor Jesus ali fez se cumprir, né? Deus fez se cumprir o que Jesus falou. Porque ele falou, esperai a promessa de meu Pai. E no capítulo 2 de Atos diz que houve um vento, né? E de repente o povo foi batizado com o Espírito Santo, e aconteceu aqueles sinais e maravilha ali, e o povo saiu cheio do poder de Deus para pregar a palavra, né? Mas o apóstolo Paulo, antes de se converter, era Saulo, e ele foi perseguindo a igreja, e diz a Bíblia no capítulo 26 de Atos, que ele estava indo com grande comissão, né, para Damasco, para pegar os crentes, arrastar, e a luz do céu veio, mais forte que o sol, e derrubou ele e os que estavam com ele, né? E Jesus falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitar contra os aguilhões, capítulo 26 de Atos. Mas uma coisa impressionante que Jesus falou para Saulo, que me marca até hoje, há mais de 30 anos que eu venho lendo essa palavra, é no mesmo capítulo 26 de Atos, versículo 18, que Jesus falou para Saulo, olha, eu vou te livrar do gentio, porque eu estou te enviando para eles, ainda vou te aparecer para você novamente, né? E você vai experimentar o que é sofrer pelo meu nome e ser perseguido. Então ele que perseguia a igreja, né, recebeu o dom da palavra e passou a ser perseguido. Mas antes, né, de tudo se cumprir, no mesmo capítulo 26 de Atos, versículo 18, Jesus falou para Saulo, eu te chamei para tirar das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim, né? Jesus falou isso para Saulo, capítulo 26 de Atos, versículo 18. Então, repetindo, eu te chamei para tirar das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então, nós temos uma grande sorte, né? De ser santificado por Cristo, ser perdoado, receber a sua misericórdia, bondade, né? A sua imensa bondade, né? A sua compaixão. Jesus é maravilhoso, né? Porque se nós formos estudar a passagem de Jesus no Novo Testamento, nós vamos achar que mais de 5.000 pessoas se atropelavam para estar ali com Jesus, né? Diz a Bíblia que todos os doentes que procuraram Jesus saíram curados. Jesus curou cego, curou coxo, curou manco, ressuscitou, porque ele estava ali mostrando, né, através do Espírito de Deus, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Diz João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, né, unigênito. E Jesus falou, eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar. Então, quantos milhares e milhões deixam de ser salvos porque não entendem o plano de Jesus, o plano de salvação, que não conhece a bondade e a misericórdia de Jesus, né? E nós, repetindo o capítulo 26 de Atos, versículo 18, Jesus falou para Saulo, né? Eu te chamei para tirar das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim, né?
Jesus. Então Jesus é maravilhoso, né? Através desse versículo, ele resumiu todo o plano de Deus, né? Qual era o plano de Deus, né? Tirar das trevas para a luz. E nós sabemos que grande é a luz de Cristo, porque só uma pessoa iluminada poderia operar tantos sinais e maravilhas naquela época e nessa que nós estamos vivendo agora. Porque eu tenho visto na rádio FM Rio de Janeiro 102.9 as pessoas com laudo médico sendo curadas de diversas coisas que o médico já desenganou. Eu mesmo sou prova disso, de estar deitado com febre e o irmão falar pela rádio, né, 102.9, Rio de Janeiro, FM, Deus está te curando aí agora. Na hora que ele falou, que terminou de falar, Deus está te curando aí agora, quando ele falou agora, eu estava em pé, sem febre, sem nada. Foi instantâneo. Então eu creio que a bondade de Deus, né, ainda está na terra, Jesus não levou a igreja ainda. Todos os que procurarem Jesus vão ser libertos, vão ser transformados, vão ser abençoados. E eu tenho visto que para Deus não há impossível, porque Ele é o Deus do impossível, o Deus de já. Se formos sinceros, o Deus de já vai se manifestar e vai nos dar a vitória, amém? Aquela vitória que só a gente sabe, né? Aquela vitória pessoal, porque cada um precisa de uma coisa, né? E essa coisa que cada um precisa, se for sincero, né, com Jesus, Ele que está perto, que a Bíblia diz perto está o Senhor, eu creio que todos vão receber a vitória. Esta manhã é uma manhã de vitória. Eu deixo vocês na paz, em nome do Senhor Jesus Cristo, orando para que todo seja iluminado, porque conforme Jesus falou para Saulo, eu te chamei para tirar das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Que nós possamos estar nesse grupo, né, de ser santificados, de ter sorte, né, entre os santificados pela fé em mim. Eu te chamei para tirar das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte entre os santificados. Que nós possamos ter sorte, né? Essa linda sorte, essa maravilhosa sorte de ser santificados por Jesus Cristo. Receber esse dom maravilhoso, né? De estar unido com Cristo, com seu Espírito. Ser um servo de Deus, uma serva de Deus, abençoado. Ter os milhares de anjos do céu ali, estando a nosso favor, lutando por nós, nos auxiliando, nos ajudando. Amém? Que Deus abençoe a todos nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.